A Embrapa e a AgroBrasília agradecem a presença dos participantes do segundo Diálogo Brasil-África. E para dar as boas-vindas, convidamos o presidente da Cooperativa da Região Agrícola do DF e presidente da AgroBrasília, José Guilherme Brenner. Olá, boa tarde, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Essa nossa feira aqui é a 16ª edição, é uma feira agrícola já consolidada, uma feira que nós temos aqui hoje 600 expositores, temos em torno de 170 mil visitantes e muitos negócios são fechados aqui. Eu acredito que para vocês essa feira vai ser muito bacana, muito importante, porque nós temos aqui no nosso país desenvolvido uma técnica de agricultura tropical que eu acredito que vai ser muito aderente ao continente de vocês, à geografia de vocês, e acredito que essa vai ser uma grande oportunidade para vocês conhecerem empresas que têm insumos, que têm maquinários, e também as tecnologias, que nós temos aqui um pavilhão da Embrapa com muitas tecnologias à frente, e também da Emater, com uma série de circuitos tecnológicos que são feitos para ajudar o pequeno produtor. Então, mais uma vez, eu dou as minhas boas-vindas a vocês, e espero que aproveitem muito esse evento, porque é um evento muito rico e é considerada uma das maiores feiras agrícolas do país. Muito obrigado e uma boa estadia. Obrigada, Brenner. Agora, convidamos da Cooperativa Agrícola da região de Planaltina, Cotaquara, Carlos Bansi. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos aí ao nosso país, nossos visitantes. Eu vou falar rapidamente aqui sobre a experiência de uma cooperativa de pequenos agricultores, maioria familiar, que teve um sucesso e que a gente sempre que pode divulga aí para os nossos visitantes. Importante considerar que essa apresentação, ela considera não só a atuação da Emater, do qual eu venho, mas também da Embrapa, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, enfim. Sim. Desculpa. Então, está aqui a cooperativa, vamos falar rapidamente da história. Começou em 1997, uma experiência de associação. Em 99, teve aprovação de um recurso do PRONAF. Vocês já ouviram falar do PRONAF, né? Programa Nacional da Agricultura Familiar. Na época, PRONAF Infraestrutura já estava presente, que apoiou essa associação e, em 2001, virou uma cooperativa chamada Cotaquara. Se vocês observarem aqui, esse aqui sou eu. Essa faixa aqui. Atrás de mim, José Guilherme está aqui. José Guilherme, hoje, adido, com muito orgulho, participou dessa história também. E aqui embaixo, doutora Milza. Eu coloco essa doutora Milza porque ela é da Embrapa. Embrapa Hortaliças, instituição que muito ajudou no desenvolvimento dessa cooperativa. Essa foto é de 1997, onde começou, né? Isso aqui já foi em 2001, quando começou a cooperativa. Primeiro caminhão velho, apelido de Jacaré, que essa cooperativa tinha, adquiriu. Começou com 21 cooperados, começou empregando 4 pessoas e comercializou no primeiro mês 566 volumes. Eu vou passar bastante fotos para o tempo, né? À medida que ela foi crescendo e evoluindo, a estrutura foi se modificando. Se dedicava basicamente a adquirir a produção dos cooperados e comercializar. E o principal produto à época era pimentão. Olha essa foto de 2005, o pessoal embalando naquele espaço. Aí os agricultores, né, que são os principais atores dessa cooperativa. Já em 2008, obras de ampliação com recurso próprio, com recurso do PRONAF, recurso de banco também, mas principalmente recurso próprio.
e aí foi a ampliação. Aos poucos, a cooperativa percebeu que ela deveria verticalizar a sua produção. Então, foi embalando seus produtos para venda junto aos mercados. Está ouvindo bem aí? Foto aí do espaço, onde ela se mexeu. Hoje tem 212 cooperados, já foi mais, reduziu um pouco. Comercializa em torno de 300 mil quilos por mês, tem 4 caminhões, 2 picape. Essa é a foto da estrutura dessa pequena cooperativa. Foto dela, La Chácara, que é a marca dessa cooperativa, né? Em 2006, quando começou os embalados, 2008, 2010, em 2011, já tinha mais de 20 mulheres que se dedicavam a isso, tendo em vista a importância e o potencial da verticalização para o desenvolvimento dessa cooperativa. Então, o que ela faz? Basicamente, ela comercializa a produção dos seus cooperados pequenos agricultores, procurando ter o que o mercado procura, que é diversidade de produto final, né? Todo mundo precisa de uma diversidade, de um mix, padronizado e classificado de tal forma que ligou, já sabe que produto que é, confiança, apresentação, qualidade mínima, né? Frequência, o mercado precisa de frequência do fornecimento, e um volume considerável para justificar um caminhão cheio. Vocês acreditam que isso é possível ser conseguido com o produtor individualmente, principalmente pequeno? É impossível, muito difícil. E a importância, então, do cooperativismo, da organização para você desenvolver uma determinada comunidade. Isso é fotos da região. Em 2006 começou a aquisição conjunta de insumos, um departamento de fornecimento de insumos, que viabilizou a melhoria tecnológica desses agricultores. Eles tinham para quem vender e precisava de insumos a preços, em qualidade, adequada à sua realidade, e a cooperativa se colocou à disposição para viabilizar essa parte dos insumos. E desde essa época, pessoal, começou, 2018, 2019, começou principalmente a questão das vendas institucionais para o governo. Tá? Isso até me pediram para comentar. Hoje, a cooperativa tem 3 contratos com o governo. O PNAE, né, Programa Nacional da Agricultura Familiar, que são 109 agricultores que fornecem, é um contrato que é feito, né, e o volume negociado em torno de acima de 4 milhões de reais. O PAPA-DF, que é um programa aqui do Distrito Federal, cestas verdes, 600 mil reais, e também tem um contrato com as Forças Armadas, atualmente, de 500 mil reais. Vocês vejam que a opção que o agricultor tem de vender para o Estado num preço estável ao longo do ano, por meio de uma organização. Vocês imaginam que para fazer a entrega, tem que ter os kits, as cestas. Você tem que entregar toda semana. Vocês acreditam que isso é possível com as propriedades isoladas? Imagine a dificuldade, né, de você ter recolhimento, preparação, pesagem, conforme o pedido daquela semana, organização, botar no caminhão e distribuir, recolher nota fiscal, todo esse processo, a organização viabiliza. Sem isso, é praticamente impossível, a não ser que seja grandes produtores. E a qualificação dos produtos, enfim, né? Isso aqui são fotos, a parte de capacitação, que é muito importante, a pesquisa, a inovação, desenvolvimento da produção, através da Embrapa nos ajuda muito nisso. E quais os impactos sociais e econômicos nessa região, pessoal? Essa é a região de influência da cooperativa Cotaquara. Tornou essa região num grande polo de produção de pimentão de alta tecnologia a nível do país. Isso só foi viável porque tinha comércio. O agricultor sabe que tem para quem vender, ele investe. A roda gira. Eu vou passando emprego de tecnologia, irrigação, tudo desenvolveu, tudo evoluiu pela presença da cooperativa que viabilizava o comércio.
está aí os agricultores se dedicando, né, às suas atividades, enfim, oferta de emprego, desenvolve uma comunidade de forma muito importante. Está aí a localização dentro do Distrito Federal, né, e a área de influência principal dessa cooperativa. Possibilita a questão de rastreabilidade, cumprimento de legislação, que o agricultor sozinho tem muita dificuldade, né? Necessidade de adequação de propriedade para boas práticas. Esses são os selos, marcas de qualidade dessa cooperativa para acessar os mercados privados, porque também precisa de ter o mercado privado, ela precisa se desafiar, os agricultores, enfrentar o mercado privado, as suas variações, porque isso engrossa a sua casca, né? Se desenvolve. E o benefício direto na região. E uma comunidade, essa foto é bem antiga, nós vamos ver algumas fotos hoje, dessa comunidade onde está instalada uma cooperativa, né? O impacto na vida das pessoas, uma comunidade simples, pequena, que começou a ter investimentos pequenos. Já compensava ter um dentista, ter uma serralheria, ter uma borracharia, né? Enfim, são atividades complementares. E em 18 anos, a gente diz isso, 4 vezes mais agricultores, né, recebendo oferta de crédito, e teve aparecimento de negócios complementares nessa agrovila. Tá? Desenvolvimento, é isso que se busca. Então, comercialização conjunta, o processo de capacitação, de reuniões, oferta de insumos adequados, se cria o que a gente chama de cluster. Né? E isso é fundamental para desenvolver uma comunidade, uma região. Tá? Aí, essa é a foto lá da região, da comunidade, que se desenvolveu principalmente após a consolidação dessa cooperativa. Então, a força da união, o sentido de comunidade, o sentimento de pertencimento, e a conclusão é a inclusão social e redução de desigualdades na comunidade. Tá? A gente diz que o cooperativismo, essa informação aqui é do Cicobi, que é uma cooperativa de crédito também, do qual tenho orgulho de fazer parte. Cooperativismo é a melhor ferramenta para a redução das desigualdades no Brasil e no mundo. Então, eu queria aqui concluir, nesse pouco tempo, dado o cansaço, enfim, com essa mensagem aí para vocês, tá? Não entrem em pânico, organizem-se. Muito obrigado. Bom, neste momento, assistiremos ao vídeo institucional da Embrapa. Em um mundo em constante transformação, a Embrapa se dedica a construir um futuro mais sustentável, buscando soluções para os desafios do campo e, assim, contribuir com o desenvolvimento do país. Esse futuro está sendo construído sobre fundações sólidas de mais de 50 anos de resultados da pesquisa agropecuária brasileira. Um trabalho realizado pela Embrapa em parceria com instituições de pesquisa e inovação do Brasil e do exterior, com empresas e com agricultores. As tecnologias desenvolvidas nas últimas 5 décadas ajudaram a transformar nossa agricultura e tornaram o Brasil referência mundial quando o assunto é agricultura tropical. Tiramos o país da condição de importador de alimentos e o colocamos como um dos maiores produtores do mundo, com exportações para cerca de 200 países. Aumentamos a produção de grãos em 510%, com aumento de apenas 60% na área plantada. A produção de trigo e milho, por exemplo, subiu 240% e a de arroz aumentou 315%. Quando falamos de pecuária, o salto na produção de carne e de frango foi de 59 vezes em comparação com a década de 1960. O rebanho bovino mais que dobrou, mas com diminuição relativa da área de pastagens. A pesquisa que tem transformado a agricultura brasileira é realizada em nossas unidades descentralizadas, localizadas em todas as regiões
e em todos os biomas brasileiros. Nossas equipes trabalham na busca de soluções, considerando a diversidade de nossos ecossistemas e de nossa sociedade. Nosso trabalho busca aprimorar a qualidade nutricional dos alimentos, alinhada aos preceitos da saúde única, com conservação da biodiversidade e respeito aos diferentes povos, culturas e tradições. Integramos redes internacionais de pesquisa e dominamos temas da fronteira do conhecimento, como nanotecnologia, biotecnologia e agricultura digital. Atuamos para tornar a agropecuária brasileira menos vulnerável às consequências das mudanças climáticas. Desenvolvemos soluções para uma agricultura multifuncional, de baixa emissão de carbono e de captura de gases do efeito estufa para garantir balanços ambientais favoráveis. Realizamos pesquisas e geramos inovações que ampliam a inclusão de grupos vulneráveis, enfrentando os desafios sociais, econômicos e digitais das comunidades brasileiras. Geramos bioinsumos, materiais renováveis e soluções para energia limpa e combustíveis verdes. Aprimoramos técnicas de uso eficiente da água, solo e nutrientes para apoiar a viabilidade econômica, a qualidade de vida das populações e a conservação ambiental dos biomas brasileiros. Desenvolvemos soluções para impulsionar a bioeconomia bioecológica, eficiente e competitiva, com foco em sistemas integrados de produção, valorização de identidade territoriais e agregação de valor a produtos da sociobiodiversidade brasileira. E promovemos o avanço do conhecimento em cocriação e com respeito aos diferentes povos, culturas e tradições. Na Embrapa, somos mais do que cientistas, especialistas e técnicos. Somos agentes de transformação, contribuindo diariamente para o avanço do conhecimento científico em prol de um futuro sustentável para a sociedade brasileira. Junte-se a nós nessa jornada rumo a um futuro cada vez mais sustentável. E para contar a história de sucesso da Embrapa, convidamos a presidente da empresa, Silvia Massurrá. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que estejam descansados. Depois do almoço não é fácil, né? Mas a gente vai falar rapidinho. Eu tenho certeza que vocês querem ver as tecnologias de perto. A gente trouxe hoje vocês aqui justamente para aproveitar esse momento, que a Embrapa está com mais de 8 unidades aqui, unidades de pesquisa, apresentando mais de 100 tecnologias aqui nessa feira. Então, a gente aproveitou essa oportunidade para trazê-los aqui, para a gente conhecer um pouco da Embrapa. Bem, eu vou falar aqui rapidinho para vocês, porque eu sei que vocês estão doidos para ver, né, ao invés de ficar aqui escutando a gente. Mas só para trazer para vocês, a Embrapa ela tem 52 anos. Né? A Embrapa ela foi criada em 1973, quando o Brasil era importador de alimentos. E, naquela época, existia uma discussão que aqui a gente tinha solos ácidos, não férteis, e como que a gente ia conseguir produzir alimentos aqui no Brasil, principalmente aqui no Cerrado, que é a área que vocês estão hoje, aqui perto de Brasília. E aí houve toda uma estratégia do país da gente investir em ciência e tecnologia, e aí que foi criado a Embrapa, e mais de 1000 pesquisadores foram para o mundo inteiro para entender, para se formar, para se capacitar e desenvolver a tecnologia para a agricultura tropical, para o nosso tipo de clima e solo. E aí, nesses 50 anos, esses são alguns dos resultados que nós obtivemos. Em 50 anos, nós aumentamos a nossa área plantada em 140%, mas a nossa produção e a nossa produtividade em grãos, só em grãos, em 580%. Isso graças às tecnologias que a gente fala, poupa terra, land saving, essas tecnologias que a gente produzir mais na mesma área, trabalhando com cultivares mais adaptadas ao nosso tipo de clima e solo. Aqui são alguns dados comparando os produtores brasileiros com os produtores da América do Norte e da Europa.
E aí a gente tem alguns dados interessantes. Aqui a cooperativa, né, ela acabou de mostrar que no Brasil, embora a gente hoje, né, nós somos grandes produtores exportadores, né, de grãos, carne, frutas, a gente tem 77% são produtores de agricultura familiar. Então, hoje é um trabalho muito orquestrado, desenvolvendo, trabalhando pequenos, médios e grandes produtores, via associação, via cooperativas, como exemplo da apresentação que foi dada aqui antes para vocês. Em relação à nossa agricultura sustentável, a gente tem uma trajetória, né, hoje, que a gente já usa 55% dos nossos produtores utilizam produtos de base biológica, bioinsumos, né, como por exemplo. Nós já temos 29% que trabalha com sistemas integrados, né, integração lavoura-pecuária, vocês vão ter oportunidade de ver aqui na feira. E 83% trabalham com plantio direto. Então, esses são alguns dados interessantes para vocês terem aqui. E por que a gente chegou, né, o Brasil, nessa trajetória? A gente costuma dizer que foi uma estratégia de país, 3 pilares principais. Investir em ciência e tecnologia, então a Embrapa, né, foi criada para isso. A capacitação de pessoas, e aí a gente fala tanto de pesquisadores, agrônomos, né, veterinários, mas também a capacitação dos produtores rurais. Porque, para a Embrapa, quem são os clientes são os produtores rurais. Então, os produtores trazem as demandas, a gente desenvolve as pesquisas, gera tecnologia e os produtores que ajudam a gente a validar as tecnologias. E um outro trabalho que é feito aqui no Brasil são políticas públicas associadas e baseadas em ciência e tecnologia. Então, vou passar aqui rapidinho para vocês. Essa é a nossa trajetória. Então, a gente começou com a transformação dos solos ácidos, passamos por uma segunda década, onde a gente trabalhou com a tropicalização das variedades, das cultivares. Passamos já no início dos anos 2000, começando a trabalhar mais com sistemas integrados, né, como eu falei, pensando na sustentabilidade, nas 3 dimensões. Então, quando a gente fala integração lavoura-pecuária, né, a gente está falando de, você está produzindo soja, depois você entra com milho ou algodão, depois você entra com uma braquiária, às vezes no mesmo espaço você coloca o animal. Então, é aproveitar da atividade econômica 365 dias ao ano para o produtor, mas você também trabalhar nos índices de sustentabilidade ambiental e social. E hoje nós temos grandes desafios que vocês têm visto, né, no mundo inteiro. A gente tem aí que ajudar a produzir mais alimentos, né, seremos 9 bilhões de pessoas até 2050. É uma oportunidade para o Brasil, mas como o presidente Lula falou ontem, é uma oportunidade muito grande para a África também, né, como Brasil, aí parceiro da África, a África é parceira do Brasil, onde a gente, para produzir alimentos, fibras, energia, mas não só isso, isso também a parte de tudo isso associado às culturas locais, né, aos sistemas agroalimentares tradicionais que muito da África pode trazer para desenvolver nos países de vocês. Então, esse é o nosso desafio, como usar as novas tecnologias para melhorar a nossa produção e a nossa produtividade e preservar os recursos naturais, enfrentar os impactos das mudanças climáticas. E a Embrapa, então, hoje, só para vocês terem uma ideia, são 43 centros de pesquisa no Brasil todo. Hoje nós temos mais de 7.500 pesquisadores empregados pelo Brasil todo, tá, nas diferentes regiões do país. E a gente tem em 2.100, aproximadamente, pesquisadores, doutores em diversas áreas das ciências agrárias, das ciências exatas, das áreas de biológica, de veterinária. Então, é uma equipe multidisciplinar pela empresa. Só para vocês terem uma ideia, há 25 anos que a Embrapa sempre, como ela é uma empresa pública ligada ao Ministério da Agricultura e Pecuária, ela sempre faz um balanço social das suas principais tecnologias. A gente tem um portfólio hoje de 2.000 tecnologias. Mas, anualmente, a gente avalia aproximadamente 200 tecnologias que a Embrapa gera durante o ano. E nessa avaliação, a última que saiu agora em abril, referente a 2024, cada R$1 investido na Embrapa retornou R$25 para a sociedade brasileira. Esse é um dado que a gente traz anualmente
para mostrar a importância de investir em ciência e tecnologia. E a Embrapa não fez nada sozinho. Eu acho que é importante a gente ressaltar aqui que tem todo um ecossistema de pesquisa e inovação que a Embrapa trabalha. Foi mostrado aqui os produtores rurais, e aqui a gente está falando do pequeno, do médio produtor, do grande produtor, independente do tamanho, são parceiros da Embrapa. A gente tem as cooperativas, as associações de produtores, a gente tem os órgãos estaduais de pesquisa, as universidades, o setor, a parceria público-privada. Aqui vocês vão ver também muita parceria público-privada da Embrapa e de outros, trazendo tecnologias. E esse ecossistema que desenvolveu a agricultura do nosso país e tornou a gente referência em agricultura tropical. E quais são os nossos desafios atuais? Primeiro, eu já falei aqui a questão da sustentabilidade, dos indicadores, trazer esses indicadores de referência em agricultura tropical. Muitas vezes, né, na América do Norte, é questionado, traz indicadores, né, de referência em agricultura, mas do clima temperado, é diferente do clima da agricultura tropical. Então, nós temos trabalhado com esse desafio. Mas nós temos algumas mudanças, algumas transições no mundo todo, que a primeira é a transição nutricional, que hoje nós temos um consumidor diferente, né, muito mais preocupado com a origem dos alimentos. Então, associada à sustentabilidade, um desafio é trazer a rastreabilidade, para trazer transparência no processo de produção. Depois da Covid, né, da pandemia, nós temos um desafio grande de saúde única, One Health, como que a gente pode trabalhar a saúde animal ligada à saúde vegetal, saúde humana, e todo o ecossistema, né, de recursos naturais, né, o meio ambiente. Temos a transição energética, a transição as mudanças climáticas, né, que tem interferido muito a produção agrícola. E, além disso, nós temos um grande desafio, como eu mostrei, 77% são ainda pequenos e médios produtores, que é a inclusão socioprodutiva e digital desses pequenos produtores, né? E, para isso, a Embrapa tem que cada vez mais avançar, né, na fronteira do conhecimento, em tecnologias de vanguarda. E aqui, eu trazendo para vocês como a gente tem atuado e trabalhado, né? Então, uma rota é a bioeconomia, e aí entra a biotecnologia, edição gênica. A gente tem trabalhado em várias políticas públicas. Eu vou passar aqui para vocês algumas delas, que é aí desde o zoneamento agrícola de risco climático, que você gera janelas de plantio para 44 culturas, para os 5.000 municípios do Brasil, qual a melhor época para plantar, né, que subsidia o crédito rural e seguro rural no nosso país. Temos agora um Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas para o Brasil todo. Temos um desafio de descarbonização da agricultura, né? A gente vai falar um pouquinho disso. E como a gente está trazendo aí a automação, tudo isso aqui, né? Nós estamos aqui nesse espaço de inovação, que eu acho que é importante mostrar como essas novas tecnologias também estão entrando, né, para melhorar, inclusive, né, agregar valor para o pequeno e o médio produtor rural. Bem, esse é o nosso roadmap. Eu só trouxe para vocês, a Embrapa tem um modelo de como a gente vai passar, né, para ter uma agricultura cada vez mais sustentável, como a gente trabalha nessa rota do fóssil para o bio, e aí a gente está falando de bioinsumos, de biofertilizantes, né? Aqui à direita desse slide tem alguns produtos da Embrapa, como o Bioma Fós, né, para fixação de fósforo, né? Nós temos o Auras, que é uma tecnologia, inclusive, extraída de uma bactéria do mandacaru, lá da região do Nordeste, do semiárido, que vocês vão ter a oportunidade de visitar uma unidade da Embrapa amanhã, lá no semiárido brasileiro, né? Ali a gente extraiu uma bactéria e desenvolveu um produto para estimular o crescimento de plantas, né, resistentes a estresse hídrico. São exemplos de bioprodutos que estão sendo desenvolvidos na empresa. A gente tem trabalhado, como eu falei, com a edição gênica. Então, a gente começou lá com o melhoramento genético tradicional, há 50 anos atrás, e hoje a gente já está trabalhando, mas nos últimos 10 anos, na área de, tem reforçado cada vez mais a área de biotecnologia, de edição gênica, e aí a gente está falando de desenvolver cultivares mais adaptadas, né, com o aumento da temperatura. Então, a gente já vem trabalhando com isso.
e já tem sido lançado novas tecnologias no âmbito, já utilizando a edição gênica. A gente tem, na descarbonização da agricultura, na hora que eu falei para vocês que a gente trabalha com ciência e tecnologia, com assistência técnica, extensão rural e a parte de políticas públicas, aqui é um histórico de políticas públicas, né? Eu falei do zoneamento agrícola, de risco climático, tem outros que a Embrapa vem desenvolvendo, justamente para desenvolver a agricultura de baixo carbono. Então, isso tem sido trabalhado com políticas públicas, tem todo um roadmap também para isso. Aqui é o exemplo do zoneamento agrícola, só para vocês entenderem, ele gera uma matriz de risco para 44 culturas. E aqui eu estou falando de arroz, feijão, soja, milho, várias culturas. E aí, para cada cultura dessa, ele gera uma matriz de risco, qual é o melhor período para plantar, onde, né, e quando. E hoje nós estamos incorporando, e isso subsidia o crédito rural no nosso país. Mas isso hoje a gente está implantando também novos indicadores, que são os níveis de manejo. Aquele produtor que adota práticas mais sustentáveis, que está no manejo 4, ele pode ter mais incentivo, né, mais subvenção, né, quando ele vai pegar um crédito. Então, esse é um trabalho que a Embrapa, a partir de dados científicos que ela valida, só para vocês terem uma ideia, essa política pública envolve 200 pesquisadores da Embrapa, 32 unidades da Embrapa para poder fazer esse trabalho. Aqui é uma outra tecnologia, a gente tem trabalhado, hoje no Brasil a gente pode produzir alimentos e energia ao mesmo tempo. Então, tem um programa nacional para incentivo de biocombustíveis, o RenovaBio. Então, os dados, a calculadora para fazer o cálculo de carbono, para incentivar, né, as usinas e para calcular os critérios de elegibilidade, tudo é desenvolvido a partir da ciência da Embrapa. O Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas, hoje nós temos um mapeamento. Hoje no Brasil nós temos 160 milhões de hectares de pastagem, onde desses 660 milhões, 40 milhões de hectares têm aptidão agrícola. Então, como que a gente pode usar e converter essas áreas com agricultura regenerativa para melhorar e a gente aumentar a nossa produção e produtividade sem precisar derrubar nenhuma árvore? Esse é esse programa que está no nosso país. E aqui são alguns dados que eu trago da integração lavoura-pecuária-floresta, do sistema consorciado de gramíneas. O sistema consorciado de gramíneas e leguminosas, nosso país tem sido trabalhado com pecuária de corte e leite na região da Amazônia nos últimos 25 anos, tem reduzido a nossa emissão de gás de efeito estufa em 36%. Só alguns dados que eu trouxe para vocês. O nosso sistema integração lavoura-pecuária, dados da rede de pesquisa da Embrapa em 12 anos, comparando só com a recuperação de áreas, só com a monocultura de floresta, e trabalhando com o sistema integração lavoura-pecuária-floresta, a gente consegue estocar 30 quilos de carbono por árvore por ano, no ILPF, no sistema integrado, enquanto só com a monocultura, 20 quilos de carbono por ano, então é 30% a mais. Tá? São resultados obtidos. E aqui tem outros trabalhos que a gente traz aqui para vocês. A gente tem um trabalho com a agricultura familiar, que é o Sisteminha, onde você trabalha com a piscicultura, vocês vão ter a oportunidade de ver amanhã, né, no semiárido. Você trabalha com a piscicultura, aquela água é reaproveitada para você irrigar a parte de hortaliças, né? Aí ele trabalha, tem a parte de ovos, que ele trabalha, tudo de maneira integrada, são 5 módulos. Então, a Embrapa desenvolveu esse modelo para a agricultura familiar. Hoje, a gente está aqui com eu não sei onde ela está, a diretora de inovação, a Vivian. Oi, Vivian. Do Ministério de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. A gente tem trabalhado em parcerias com o MDA, né, Vivian, para 1000 sisteminhas no Brasil. Nós estamos trabalhando para trazer mais essa tecnologia para o pequeno e o médio produtor. Bem, e nós temos trabalhado com essas novas tecnologias. Essa área aqui é uma área de inovação da feira. Então, vocês vão ver tudo das novas tecnologias. Daqui a pouco a gente vai para o estande da Embrapa, que de lá vocês vão conhecer várias tecnologias da Embrapa. Mas é importante dizer para vocês, está todo mundo hoje falando na era da inteligência artificial. A Embrapa hoje, né, com seus 52 anos, tem muitos dados e informações sobre agricultura tropical.
Então, a gente tem uma estratégia na nossa empresa de trabalhar com a inteligência artificial no campo, para o campo e pelo campo. O que é isso? No campo, é um projeto, CMR Digital, que é um projeto que a gente tem parceria também com vários ministérios. Esse projeto ele é para a inclusão digital do pequeno e médio produtor, trabalha com associação de produtores, com cooperativas, levanta as demandas, levanta os gargalos de conectividade e os gargalos de capacitação para trazer, né, mostrar para o pequeno produtor, e a gente tem desde produtor que produz açaí lá no norte do país, como um produtor no centro-oeste que trabalha com integração lavoura-pecuária, produtor que trabalha com mandioca, que trabalha com cana-de-açúcar, diferentes realidades para diferentes regiões do Brasil, né, nos 6 biomas brasileiros, e a gente trabalha com esses desafios, como trazer as novas tecnologias de forma estruturante para o nosso país. Nós temos também o IA pelo campo, como usar as informações que a Embrapa tem para melhorar a assistência técnica e extensão rural. Nós temos uma plataforma que é acessada por alguns de vocês, inclusive, com cursos que a Embrapa disponibiliza, né? E nós temos também o Atermas Digital, que é uma parceria do MAPA, MDA, o ICA e o BID, e 14 unidades da Embrapa, para criar hubs, né, com informações. Alguns que estão ali, né, apicultura, com batata, a parte de sistema LPF, mudanças climáticas, vários desses, feijão calpi, várias dessas tecnologias, informações disponíveis sobre o sistema de produção, e temos também o IA pelo campo, que é como usar esses dados e informações da Embrapa para melhorar as políticas públicas no nosso país. Nós estamos trabalhando nisso. Bem, gente, para encerrar, eu sei que vocês querem ver as tecnologias. Isso aqui, essa minha fala é para dar um overview para vocês do que é a agricultura no nosso país, nesses 52 anos, mas agora vocês vão poder ver de maneira concreta essas tecnologias, hoje e amanhã visitando também a unidade da Embrapa no Nordeste, a Embrapa Semiárido. Eu acho que é importante mostrar que nós temos agora, nesse momento, né, da agricultura do futuro, um grande desafio, que é uma agricultura multifuncional, né, a gente está falando de produção de alimentos, fibras, energia, isso associado à gastronomia, turismo local, à saúde única. A gente tem, cada vez mais, que tem investimento em ciências e tecnologias, políticas públicas associadas, e a gente tem que começar a trabalhar. A Embrapa tem muito avançado na área de biotecnologia, na área de nanotecnologia, de tecnologias emergentes, automação, agricultura de precisão e digital, mas está na hora da gente trabalhar na convergência dessas novas tecnologias. Muitas das que vocês vão estar vendo aqui, que a gente fala da convergência de átomos, genes, neurônios e bits. Então, esse é o desafio. Hoje, a agricultura é um sistema complexo, e como que a gente trabalha com essa convergência, esse é um desafio. Mas o que a gente quer trazer para vocês aqui, e é nosso compromisso, né, do governo federal, do nosso presidente, que ele falou muito ontem, é como a gente pode fazer parceria, né, com os países da África, primeiro, para a gente compartilhar um pouco do que a gente aprendeu nesses 52 anos, mas também para aprender com vocês. Eu acho que é uma experiência que a gente quer trazer, né, aproveitar esse momento, para a gente ter essa troca de conhecimento, de informação, tanto para melhorar a agricultura tropical, né, na cooperação Sul-Sul, a gente poder melhorar, né, a agricultura tropical e a gente cada vez mais poder contribuir para diminuir a insegurança alimentar, né, no mundo. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês por enquanto. Eu vou estar com vocês também na quinta-feira, aí eu vou trazer outros exemplos para vocês. E eu trouxe uma frase do nosso doutor Eliseu. Ele foi um dos criadores da Embrapa, ele tem 94 anos. O doutor Eliseu, ele está vivo até hoje, ele foi da primeira diretoria da Embrapa, lá em 1973. Ele foi presidente da Embrapa de 79 a 84. E ele sempre traz essa frase, que o segredo da agricultura brasileira foram cérebros e não máquinas. Então, é isso que eu quero trazer para vocês. Eu acho que a gente tem a oportunidade
de trabalhar com vocês na capacitação, na troca de informações e conhecimento, para que cada vez mais os países africanos possam avançar também como referência à agricultura tropical, e a Embrapa está aqui à disposição de todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Agradeço ao presidente José Guilherme, da Copa DF, pela oportunidade de estar aqui. Tá? E para a gente é uma honra muito grande. Eu vou estar com vocês aí até sexta-feira. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Muito obrigada.